aqui é a Teacher Paula Gabriela e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas da Fluency Week. Uma semana gratuita de aulas completas de idiomas preparadas com muito amor por mim e todos os professores aqui da Fluency Academy. Esses professores abraçaram a ideia e também se entregaram de corpo e alma para te preparar da melhor forma possível, para você aproveitar a sua liberdade de forma intensa e plena quando tudo isso passar e, claro, falando um novo idioma com fluência e confiança. Hoje você e mais de 1.247.000 pessoas que também estão participando junto com você da Fluency Week terão acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, o método de aquisição de fluência que te ensinamos na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, pare esse vídeo aqui e assista agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo das suas aulas práticas. E se você já viu a aula 1, você está preparado para continuar. Nesse dia de aulas práticas, você vai ter acesso a uma aula muito completa, dividida em duas partes. Na primeira parte, essa que você está assistindo agora, vamos estudar um diálogo avançado em inglês. E preste atenção, mesmo que você nunca tenha estudado inglês na vida, se você seguir os passos com atenção e fizer a prática sugerida, no fim da aula você vai ser capaz de ouvir e compreender o diálogo com facilidade, mesmo ele sendo avançado e contendo várias estruturas que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Já a segunda parte da nossa aula será um treinamento completo, onde vamos te ensinar gramática de forma descomplicada, eliminando totalmente termos técnicos e enrolações. Vamos também desvendar juntos a pronúncia nativa, conhecendo mais a fundo as temidas reduções extremas de pronúncia. Basicamente, vamos te colocar num caminho certeiro para o inglês claro e gostoso de ouvir. Quando você terminar de assistir as duas partes, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. E por último, para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, para cada uma dessas duas aulas você terá acesso a um Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio onde você vai praticar fala, repetição e memorização. Essa é uma excelente forma de inserir o idioma na sua rotina e te ajudar a praticar enquanto você arruma a casa, se exercita, passeia com o cachorro e outras tarefas aí do dia a dia. Resumindo, se prepara porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de idiomas. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada. Então, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você tem que se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que a gente vai ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você tem que estar 100% focada na aula, dentro da aula. E aí sim, você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto de preferência, e usa um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque a sua jornada começa agora. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa sala de aula. Gente, esse aqui é o ambiente que eu criei para tornar o teu aprendizado durante as nossas aulas o mais intuitivo possível. Então deixa eu te explicar. Aqui em cima de mim a gente tem o que eu chamo de live board. Aqui eu vou colocar alguns exemplos extra como esse aqui. Já aqui desse ladinho a gente vai ter todos os nossos exemplos escritos, todas as frases do diálogo que a gente vai estudar. Entendendo aqui, agora que a gente entendeu o nosso layout, vamos para a aula em si. Como que a gente vai começar? A primeira coisa que a gente vai fazer é o que eu chamo de o desafio. Você já deve ter ouvido falar no desafio. O desafio é o nosso primeiro passo do método. Como vai funcionar? Eu vou tocar 2 vezes o diálogo que a gente vai estudar ao longo dessa aula. Esse diálogo tem estruturas básicas, intermediárias e avançadas. E preste muita atenção, mesmo que você nunca tenha estudado na vida inglês, você vai perceber que no fim dessa aula você vai ter uma compreensão excelente desse diálogo, principalmente depois das práticas que eu vou te sugerir lá no final da aula. Então vamos lá, gente. Qual é o nosso objetivo aqui com o desafio? Fecha o olho e tenta extrair o máximo possível de conteúdo, de coisas que você compreende nesse diálogo. Tente catar
tudo que você entende. Ah, Vi, mas eu não entendi nada, eu não sei nada em inglês. Eu entendi uma palavra, uma frase. Não tem problema nenhum. O meu objetivo com o desafio não é te testar, mas sim despertar tua consciência para aquilo que você sabe e que você não sabe. Então, mais importante do que aquilo que você está entendendo é você perceber tudo o que você não está entendendo. Para que lá depois da aula, no final da aula, depois das explicações, você consiga ver muito claramente o teu aprendizado. Você vai olhar para aquilo e falar, cara, no começo da aula eu não estava entendendo nada. E olha só como eu já estou conseguindo escutar um nativo falando, estruturas avançadas, e eu estou compreendendo. Então, mais uma vez, vou tocar 2 vezes esse diálogo e eu quero que você tente tirar tudo dele e perceber, principalmente, tudo que você não entende. Agora respira e vamos lá. So, what's for dinner? What do you want to eat? You decide. It's your turn to cook. Are you sure? I think I did it last night. What? Oh, fuck off. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Chill out. I'm just kidding. I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Can we have meatballs? Fine. Do we need anything else? Bring me some chocolate, too. And we used up all the milk. Anything else? Give me some wine to go with my meatballs. You're pushing your luck now. So, what's for dinner? What do you want to eat? You decide. It's your turn to cook. Are you sure? I think I did it last night. What? Oh, fuck off. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Chill out. I'm just kidding. I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Can we have meatballs? Fine. Do we need anything else? Bring me some chocolate, too. And we used up all the milk. Anything else? Give me some wine to go with my meatballs. You're pushing your luck now. Esse foi o primeiro passo que chamamos de o desafio. Nesse passo você foi desafiado, desafiada a compreender o diálogo. A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que depois da aula, com as dicas e todas as explicações, quando você perceber que conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tenha uma visão clara da sua evolução. Essa sensação genuína de evolução que vai te dar motivação para ir cada vez mais longe no idioma. Você acabou de completar o teu desafio. E mais uma vez, se você não entendeu nada, não tem problema nenhum. Muitas das pessoas que estão assistindo essa aula não entendem nada ainda. Mas você vai perceber que no final da aula você vai entender. Então eu quero agora que você pense em um número. Quanto desse diálogo que você compreendeu? 0%? 1%? 10%? 50%? 70%? 90%? Pensa nesse número e guarda com você. Porque lá no final da aula eu vou te fazer novamente essa pergunta. E daí você vai perceber que o número que vai vir na tua cabeça vai ser bem diferente do número que você pensou agora. Bom, vamos começar a desvendar as nossas frases do diálogo. Gente, muito importante, algumas frases vão ser mais básicas, outras mais intermediárias, um pouquinho mais difíceis e outras mais avançadas. Eu vou dar algumas dicas de gramática um pouco mais avançadas, de forma descomplicada ao longo da aula, além de dicas de pronúncia nativa. Então, dá uma respirada e vamos lá, vamos começar. A primeira frase que a gente tem é: So, what's for dinner? Essa frase é uma frase simples, de estrutura simples. No entanto, tem algo bem curioso aqui, a gente vai falar um pouquinho mais, que é, primeira coisa, o que são essas cores que estão aí, gente? Você está vendo que o so está em verdinho. E logo abaixo do so tem a tradução. O que está em verdinho também? A palavrinha então. Se a gente continuar a frase, no what's for dinner está em azul. E embaixo a gente tem uma tradução que também está em azul. O que tem para o jantar? Então, basicamente, gente, só de olhar, de comparar as cores, você já vai conseguir entender muito do diálogo. Isso é para ajudar, principalmente as pessoas que não têm base nenhuma. Você não sabe nenhuma palavra em inglês. Só de você olhar para as cores, você já vai ter uma compreensão bem grande dos significados por trás do diálogo. So significa então em inglês. Se você quiser falar então, olha lá para um amigo teu. Então, gente, so, guys, so, então, sem segredo. Então ele fala assim, what's for dinner? Gente, what significa o quê? What's, esse what's com apóstrofo S, é a contração de what is, que significa o que é. Então, se a gente traduzir ali em cima, esse what é o que é. Deixa eu até escrever de volta aqui, ó. What's for dinner? For significa para, dinner, jantar.
para o jantar? O que é para o jantar? Como assim? O que você quer dizer com isso, Ravi? Gente, aí nossa primeira grande lição. E isso é uma dica que parece simples, mas foi algo que eu demorei anos para perceber e que quando eu percebi fez toda a diferença para mim. É uma mania gigantesca que as pessoas têm, eu tinha essa mania por muitos anos, de ser aficionado, viciado em porquês. A gente não consegue simplesmente ouvir que isso significa isso. Não, a gente quer saber o porquê e todos os pormenores gramaticais daquilo. Só que isso acaba sendo uma armadilha e te levando por caminhos que você não quer seguir. Lembra que a gente falou do viciado em regras? Então, essa busca excessiva pelos porquês está muito ligada a isso e acaba fazendo com que você trave na hora de falar. Então, por exemplo, What's for dinner, se a gente traduzir literalmente, seria o que é para o jantar, mas ninguém fala isso em português. Então, gente, é uma expressão. What's for dinner significa o que tem para janta. Então, o que tem para o jantar. Ah, Vi, se eu quisesse falar o que tem para o almoço, what's for lunch? What's for breakfast? O que tem para o café da manhã? Tá bom, sem segredo. Então lembre-se, comece desde já a se desapegar dos porquês, que isso vai te fazer muito bem. E daí isso nos leva para a nossa segunda frase, que é What do you want to eat? What significa o quê? Esse do you é uma estruturazinha para fazer perguntas. A gente já vai se aprofundar um pouquinho mais nela. Então, o que você, you significa você, want, quer. O que você quer? You want, você quer. What do you want? O que você quer? To eat significa comer. Então, o que você quer comer? Bom, o nosso objetivo principal, que é a compreensão, já está sendo cumprido. Você já está entendendo que what do you want to eat significa o que você quer comer. Se eu tocasse agora o comecinho do diálogo, que você talvez não tenha entendido nada antes, você já vai saber que aquele what do you want to eat significa o que você quer comer. Agora, Ravi, peraí. Se ele falasse assim, what do you want to eat? Eu entenderia. Mas você falou diferente. Você falou, what do you wanna eat? What do you wanna eat? É isso aí? What do you want to eat? What do you wanna eat? Sim. Por isso que eu vou te dar agora uma dica de pronúncia avançada. Como você vai começar a perceber durante essa aula, nativos adoram encurtar palavras e frases. Quando eles estão falando no dia a dia, parece que quanto mais grudada for a pronúncia, melhor. Por isso é fundamental que você conheça as reduções de pronúncia mais comuns no idioma. E uma delas é wanna. Wanna nada mais é do que want to, pronunciado bem rapidinho. Deixa eu te dar alguns exemplos. Eu quero falar com você. I want, eu quero. To talk, falar. To you, com você. A pronúncia perfeita, ultra clara, seria I want to talk to you. Pronúncia encurtada, como os nativos falam no dia a dia, I wanna talk to you. I wanna talk to you. Repare que o want to vira wanna. I wanna talk to you. No exemplo do diálogo, a gente tem a seguinte frase. What do you want to eat? Ela pronunciada perfeitamente soaria como What do you want to eat? Agora repare como a personagem fala. What do you want to eat? Pois é, ela reduz essa pronúncia e o want to soa como wanna. Agora você conheceu um padrão muito utilizado de pronúncia. Want to, que soa como wanna. Lembrando, nunca escreva wanna, tá? Em uma situação formal. É só um padrão de pronúncia. Se você estiver lá falando com teu amigo pelo WhatsApp, não tem problema, você pode escrever wanna. Só que tem uma coisinha que eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais, porque a gente vai ter vários exemplos desse ao longo da nossa aula, que é essa estrutura aqui. Do you want? Do you want é uma pergunta. Como eu falei, significa você quer. Isso você já entendeu. Agora, o que talvez você esteja se perguntando é por que tem aquele do ali. Então vamos lá. Para isso eu vou te dar uma dica de gramática e vou te explicar como formar essas perguntas no presente. Como dizer querer em inglês? Querer em inglês é want. Sabendo disso, como você diria no afirmativo você quer? Você é you. Querer é want. Então, você quer, you want. Agora, como eu transformo isso em uma pergunta? Você quer é muito simples. Para isso, a gente vai usar uma palavrinha mágica, do. Essa palavrinha tem o poder de transformar uma afirmação no presente em uma pergunta. Vamos usar o you want como exemplo. You want,
afirmativo. Pergunta: do you want? Simples assim. Adicionou do, virou uma pergunta. Pense em qualquer outro exemplo aí. Vamos lá. Nós comemos. Nós comemos em inglês, nós, eat. Comemos, we eat. Para transformar essa afirmação em uma pergunta, é só adicionar o do. Do we eat? Nós comemos? Pronto, virou uma pergunta. Com exceção do verb to be, que é meio metidinho e tem seu próprio funcionamento, todos os verbos no presente seguem uma lógica muito similar. Bom, você já deve estar vendo que dentro de uma pequena frase tem muito conhecimento. A gente aprendeu um padrão de pronúncia e a gente acabou de entender uma nova estrutura de perguntas em inglês. Lembrando que essa é a estrutura que a gente usa no presente para todos os verbos que não são o verb to be. Verb to be se considera um verbo especial em inglês, o verbo ser e estar. E a gente já vai ver um pouquinho de como fazer frases com o verb to be, dessa diferença. Então agora não se preocupe com isso, vamos continuar. What do you want to eat? O que você quer comer? Nossa próxima frase é You decide. Oh, you decide. It's your turn to cook. It's your turn to cook. O que significa isso? Vamos lá. You decide. You decide. Você, you, decide, decide. It's your turn. Gente, turn é o verbo virar, no entanto, também significa vez. Vez, a tua vez, a minha vez de fazer alguma coisa. Se eu falo assim, it's, significa é. Então, it's your turn, é a sua vez. It's your turn to cook. Cook significa cozinhar. Cozinhar. It's your turn to cook. Ah, Ravi, esse it's. Por que tem esse it's? Pra gente não se aprofundar e só te confundir, na maioria das vezes em inglês que você quer começar uma frase falando é, você fala it's. É legal. It's nice. Ah, é muito bonito aqui. Wow, it's really beautiful here. Então, it's, nesse caso aqui, em várias outras situações, é. Existem vários outros exemplos, mas a gente não precisa agora entrar nesses pormenores. Vamos lá, continuando, gente. Daí o cara fala assim, Are you sure? Are you sure? Are you sure? You, em inglês, significa você. You are é você está. Esse é o famoso verb to be, o verbo ser e estar, que é um dos únicos verbos em inglês que é, de fato, conjugado. Todos os outros verbos não têm muita conjugação, são extremamente simples. O verbo to be também é muito fácil, só que ele tem uma mini conjugação que deve ser feita. Então, você está é you are. Se você falar eu estou, I am, e por aí vai, tá? Vamos focar nesse diálogo, nesses exemplos. Então, you are, você está. O verb to be, quando você quer fazer uma pergunta com ele, é só você trazer ele para frente, você só inverte ele. Então, you are, você está. Se eu falo assim, are you? Virou uma pergunta. Você está? Pronto, pergunta. O cara fala assim, are you sure? Você está certo disso? É o famoso tem certeza, tá, gente? Então é uma expressãozinha. Are you sure? É basicamente tem certeza? Dele continua assim. I think I did it last night. I think significa eu acho. Think é o verbo achar. Think, think, think. Essa pronunciazinha aqui, ó, é uma pronúncia que a gente vai falar na nossa próxima aula, depois dessa aula aqui, que vai ser uma aula mais focada em pronúncia. Então vamos lá. I think, eu acho. I did, eu acho que. Esse que fica subentendido. Você não precisa falar I think that. Não. I think I, eu acho que eu. Did é o passado do verbo do. Então você fala do, fazer. Did, fiz, fez, fizemos no passado. Tá? Então, I think I did. Eu acho que eu fiz. It, I think I did it. O que é esse it? Esse it está se referindo à janta. Eu acho que eu fiz isso se referindo à janta last night, na noite passada. I think I did it last night. Eu acho que eu fiz, eu vou colocar aqui entre parênteses, isso ontem à noite. Tá? Na noite passada, last night, ou ontem à noite. Então, recapitulando, começou assim, So, what's for dinner? O que tem pra janta? Ela falou, What do you want to eat? O que você quer comer? You decide, it's your turn to cook. Ah, você que decide, é a tua vez de cozinhar. Daí o malandro falou assim, eu acho que eu fiz isso aí, eu cozinhei na noite passada. Eu fiz isso na noite passada. E daí vamos ver como que continua essa discussão.
Por que discussão, Ravi? Porque daí a menina fala assim, what? A gente já aprendeu what, né? Que é o quê? O quê? E daí ela complementa com um palavrãozinho. Então, gente, lembrando, eu vou ensinar aqui essa palavra, essa expressãozinha, essa gíria, porque vocês têm que entender a forma como as pessoas de fato se comunicam. Não adianta ficar ensinando o inglês do mundo da imaginação, do mundo fantástico. Não, você tem que aprender o idioma da forma como as pessoas de fato falam. Não para você sair falando por aí, porque é muito feio, mas para você realmente compreender o idioma real, falado por nativos num filme, numa série, para você entender. Ela fala assim, what? O quê? E daí ela complementa com essa belíssima palavra, essa belíssima expressão. Fuck off! Fuck off! Ravi, do céu! Fuck, você falou fuck! Gente, fuck é uma palavra horrível. No entanto, gente, nesse caso não é o significado que provavelmente você já conhece. Fuck off é uma expressão, é um phrasal verb, para ser mais específico. Mas eu não quero que você se confunda com esses nomezinhos. É uma expressãozinha que significa basicamente vaza, sai daqui. Também pode significar, que é esse caso aqui, tipo, ah, cara, para, sai fora. Quando alguém tá falando uma besteira, você fala, ah, não, para com isso, não, fuck off, dude, you're kidding, você tá brincando. E dela continua. You did it last night. You did it last night. Que significa, você fez isso. Fez o quê? Fez a janta. Você fez isso ontem à noite. But significa mas. Você fez isso ontem à noite, mas... E dele continua. I had cooked twice in a row. Essa é uma frase muito boa. Primeiro, porque a gente tem um vocabulário, uma palavra muito legal de saber. Segundo, porque a gente tem uma expressão muito massa. E terceiro, porque a gente tem uma super estrutura gramatical avançada aqui e que vocês vão ver como pode ser fácil entender tópicos super difíceis na teoria em inglês de forma extremamente rápida e simples. Começando pelas palavrinhas. In a row. In a row significa seguido. Quando você faz algo vezes seguidas, tá? Se eu falo assim, I cooked twice in a row, significa 2 vezes seguidas. Aí vai uma dica legal. Ó, uma vez, once. 2 vezes, twice. E a partir daí, a gente usa a palavra times. 3 times, 4 times e por aí vai, tá? Então, 3 times, 3 vezes e por aí vai. Então, twice in a row significa 2 vezes seguidas. E aquele começo ali? Ela falou assim, I had cooked twice in a row. I had cooked twice in a row. Para explicar essa primeira parte da frase, eu vou te dar uma dica um pouquinho mais aprofundada de gramática. Na frase I had cooked, temos uma estrutura gramatical avançada, chamada past perfect. O past perfect é o exemplo perfeito da capacidade fenomenal que os métodos mais tradicionais têm em complicar as coisas. A explicação clássica para esse tópico é: usamos o past perfect para falar de uma ação passada que aconteceu antes de outra ação no passado. Para formar frases afirmativas no past perfect, você deve seguir a seguinte estrutura: sujeito, mais verbo auxiliar had, mais particípio passado do verbo, mais complemento. Gente, para com isso! Deixa eu te mostrar o quão simples isso pode ser. O past perfect é usado sempre que você quer dizer frases como eu tinha estudado, nós tínhamos viajado, você tinha trabalhado. Essas frases com tinha feito algo, past perfect. E lembra que eu te ensinei uma palavrinha mágica para fazer frases no presente? Pois é, aqui no past perfect a gente também vai ter uma palavrinha mágica, que é o had. Eu tinha estudado. I had studied. Nós tínhamos viajado. We had traveled. E por fim, a nossa frase do diálogo. I had cooked. Eu tinha cozinhado. I had cooked twice in a row. Eu tinha cozinhado 2 vezes seguidas. Então agora temos a seguinte frase. You did it last night, but I had cooked twice in a row. E finalizando com on the weekend. On the weekend significa no fim de semana. Sempre que você for falar no fim de semana, você vai falar on the
weekend, tá? Então, para dias da semana, a gente sempre usa a preposição on. On Monday, na segunda, on Tuesday, na terça, on the weekend, no fim de semana. A guria basicamente falou, sai fora, cara, você fez ontem o negócio, mas eu fiz 2 vezes seguida lá no fim de semana. E daí o malandrão engraçadão responde assim, chill out. Chill out é uma expressão bem interessante. Chill out é o famoso relaxa. Muitas vezes a pessoa se irrita mais ainda quando o malandro vem falar para você relaxar. Então, chill out, relaxa. E complementa com mais uma expressão. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding significa estou só brincando. I'm significa literalmente eu estou. I am, tá? I'm é a contração de I am. Eu estou. Lembra que a gente falou do verbo to be, né? You are, você é. Você está. Eu sou, eu estou. I am. Então, I'm, I am. Eu estou só, just, só, somente. Kidding, brincando. Tô só brincando, calma, tô só brincando, então relaxa, tô só brincando. E daí agora a gente tem a seguinte frase, gente. I'm going to head out to the grocery store. Aqui a gente tem uma estrutura de nível intermediário para falar do quê? Do futuro. Eu vou explicar em linhas gerais o significado dessa frase e depois vou me aprofundar um pouquinho na gramática. Grocery store significa é a venda, tá? É a mercearia. O lugar que você vai para comprar as coisinhas do dia a dia. Então, to the grocery store, até a mercearia ou para a mercearia. E agora a gente tem esse I'm going to head out. Então, vou até apagar a parte da mercearia, que ficou claro, para a gente focar nessa parte aqui que é um pouquinho mais sofisticada. Head out significa você ir, basicamente. É uma expressãozinha para você falar ir a algum lugar. I'm going to head out to the airport. Cara, eu tô indo, eu vou lá no aeroporto. Então, Ravi, eu poderia falar go. I'm going to go to the grocery store. Sim, sem problema. Mas veja como os caras olham para você. Yeah, I'm gonna head out to the grocery store. Já soa mais descolado. Então, inclusive, gente, a importância de vocês saberem, conhecerem esses phrasal verbs é justamente por isso, para você conseguir se comunicar como nativos se comunicam. Eu acho muito importante ensinar expressões, gírias para todos os meus alunos na Fluency Academy. A gente pega muito forte essa parte de expressões, gírias. Geralmente a gente ensina com nativos, então são nativos que ensinam os alunos. A gente, quando fala português, a gente fala de um jeito descolado. A gente fala usando expressão, usando gíria. Sermos nós mesmos falando outro idioma é extremamente importante que a gente conheça as expressões, gírias, phrasal verbs que são usadas no dia a dia. Então vamos lá, head out é um jeito descolado de falar ir, basicamente. Agora a pergunta é se I'm going to. I'm going to é uma estrutura usada para falar do futuro, que é a seguinte, be going to. Eu vou falar bem rapidinho nisso. Lembrando, se eu terminar a explicação, você fala, cara, não entendi 100%. Não é essa a ideia. A minha ideia é que você entenda o significado por trás dessa frase. Que você ouça lá no fim da aula e consiga entender o que o nativo está falando. E não que você vire um expert, que você consiga dar explicações gramaticais. Isso não é necessário nesse momento. Uma vez que você entender muitos e muitos diálogos, muitas frases, muitas pessoas falando, você vai conseguir entender basicamente tudo em inglês. E você vai conseguir desenvolver a tua fala com muito mais velocidade. Então vamos lá. Be going to, uma expressão para falar do futuro. Como funciona? O be, esse verbo be, tem que ser conjugado. Então se eu falo eu vou fazer algo, eu coloco I am going to. I am going to do something. Eu vou fazer alguma coisinha. Se fosse você vai fazer, you are going to fazer alguma coisa. Então você vai fazer alguma coisa. Então esse be da expressão be going to, ele é conjugado. Ali ele fala assim, I'm going to. I'm going to, eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou o quê? I'm going to head out. Eu vou ir. Eu irei. Então o que está sendo colocado no futuro aí é esse head out. Se eu quisesse falar, eu vou viajar, poderia falar I'm going to travel? Sim, eu vou viajar. Se eu quisesse falar, você vai viajar, you are going to travel. E assim por diante. Para você conseguir usar essa estrutura no futuro, e você pode usar ela em quase qualquer situação,
você só precisa saber a conjugação do verbo to be. Você já vai conseguir colocar coisas no futuro usando esse going to, tá? Então é uma estrutura simples, mas que abre horizontes gigantescos para você dentro do idioma, para falar do futuro também. Olha aqui no nosso material escrito. O carinha lá, o malandro, fala assim: chill out, I'm just kidding. Cara, relaxa, tô brincando. I'm going to head out. Eu vou ir to the grocery store, para a mercearia. E daí ele complementa com what do you want? A gente já viu uma frase extremamente parecida, né? What do you want to eat? No começo, o que você quer. Agora, gente, se vocês separarem na forma como o nativo pronunciou essa frase, você vai ver que ela é muito mais desafiadora de compreender, muito mais difícil de entender do que se eu olhasse para você e falasse assim: what do you want? Para te explicar melhor sobre esses padrões de pronúncia nativa, que eu chamo de reduções extremas, vamos para mais uma Pronunciation Pro, para mais uma dica de pronúncia nativa. Repete aí comigo. What do you want to eat? Repete em voz alta. What do you want to eat? Repetiu? Agora atenção, repete mais uma vez essa mesma frase depois de mim. What do you want to eat? What do you want to eat? Pois é, esse é um excelente exemplo do que eu chamo de redução extrema de pronúncia. As reduções extremas são o grande motivo pelo qual as pessoas têm tanta dificuldade em compreender nativos. Mesmo frases simples no presente, como What do you want to eat? O que você quer comer? Soam como um bicho de 7 cabeças quando reduzidas por falantes nativos. E uma das reduções extremas mais comuns é justamente a redução de What do you? Que soa como, preste atenção, what are ya? Isso mesmo, what do you soa como what are ya? Agora, se um nativo olhar para você e disser frases como what do you do? What do you do? What do you do? O que você faz? Ou what do you think? What do you think? What do you think? O que você acha? Você já vai estar mais preparada para compreender. Existem dezenas de reduções extremas como what are ya em inglês. How'ja, when'ja, when'ya, where'ja, I'ma e várias outras. E é justamente ensinando todas elas que eu faço meus alunos compreenderem nativos com muito mais facilidade. Então agora a gente aprendeu mais uma super redução de pronúncia. E você já entendeu melhor por que é tão difícil de compreender nativos no dia a dia, quando eles falam num filme, numa série. Basicamente, porque a gente estudou por anos, se acostumou por anos com inglês que não é usado na prática em termos de pronúncia. Então, vamos lá, gente, continuando o nosso diálogo. Daí a gente tem uma frase curtinha, mas com uma palavrinha mágica muito importante em inglês, que é Can we have meatballs? Can we have meatballs? O que é esse can? Se a gente olhar ali nas cores, a gente sabe que esse can we have é podemos. Nós podemos? Can significa poder. Em inglês, é você poder fazer algo. Se eu falo I can, eu posso. Você pode. You can. We can. Voilà. Nós podemos. Nós podemos. Agora, Ravi, por que na frase está escrito can we e não we can? Porque é uma pergunta? Sim, porque é uma pergunta. Perguntas com can, você inverte. Se eu falo I can do this, eu consigo fazer isso. Se eu quero perguntar, eu consigo fazer isso? É só inverter. Can I do this? Oh my God, can I do this? Cara, eu posso fazer isso? Eu consigo fazer isso? Então, gente, can, conseguir ou poder. Poder ou conseguir. Então, voltando para o exemplo, can we? Nós podemos. Have, gente, have é o verbo ter em inglês. No entanto, have também é um substituto para comer ou beber. Se eu falo assim, I want to have pasta. Eu quero comer macarrão. Então, have é o substituto de comer. Have também pode ser beber. I want to have a Coke. Eu quero tomar uma Coca-Cola, por exemplo, tá? Então, nós podemos, can tá vindo antes, tá? Pergunta. Can we? Nós podemos, já sabe que é pergunta. Can veio antes, pergunta. Have, comer. Meatballs. Gente, meat significa carne. Ball, bola. Bola de carne, o que é? Almôndega, famosa almôndega meatballs. Nós podemos comer almôndegas. E o cara fala assim, fine. Tá, beleza, boa. E complementa. Olha lá, estruturazinha que a gente já viu antes.
Do we need anything else? Do we need anything else? Do we? Lembra que a gente falou do do para fazer perguntas? Tá aí mais um exemplo. Do we já sabe que é uma pergunta. Nós, uma pergunta no presente. Então, do we need? Nós precisamos? Boa, ou tudo bem. Nós precisamos anything else? De mais alguma coisa? Esse else dá a ideia de mais algo. Pense que é uma expressãozinha, tá? Você faz um favor para alguém. Você olha lá para a pessoa e fala assim, tá, pô, que bom que eu pude ajudar. Você precisa de algo a mais? Só olha para ela assim e fala, anything else? Anything else? Então vamos lá. Do we need anything else? E daí a menina, que já começa a se folgar, fala, bring me some chocolate too. Bring é o verbo trazer. Então traga. Bring me traga. Olha só a folga da malandra. Então me traga, bring me some chocolate. Nada mais justo também, né? Ela fez a janta 2 vezes seguidas no fim de semana. Então bring me some chocolate too. Então me traga um pouco de chocolate também. Gente, to significa também, tá? Geralmente esse to vai no fim das frases. Então fica dica para você, quando que eu uso also, quando que eu uso to. Also vai no meio das frases e to no final. Simples assim, para você não ficar se confundindo com um monte de explicação gramatical desnecessária. Então, bring me traga. Some significa um pouco de. Então, some chocolate, um pouco de chocolate. Some também pode significar alguns, mas nesse caso, um pouco de. E daí ela usa uma frase muito legal, que é and we used up all the milk. And we, e nós, used up. Gente, aí vai uma expressão bem legal. Use up significa usar tudo. Quando acaba, você usa até terminar algo. Então, we used up all the milk. Nós usamos todo. O quê? O leite, the milk. Então, we used up. Ravi, por que tem aquele ed ali? Por que é used? Porque está no passado. Então, passado de use é used. Used. E nós usamos todo o leite. Tá? Milk, leite. Milk. E daí, o nosso amigo começa a ficar meio injuriado. Pergunta assim pra ela, de volta. Anything else? Ele já tinha perguntado uma vez, quer ver? Vamos ver lá. Ela tinha falado assim, can we have meatballs? Ele, fine. Do we need anything else? Beleza. A gente precisa de mais alguma coisa? Bring me some chocolate too. Me traz um chocolatinho aí, vai. E ainda complementa, and we used up all the milk. E a gente ainda precisa de mais leite. Tá certa ela, tem que aproveitar mesmo que o cara vai pra trazer tudo. E daí o cara começa a ficar brabinho, olha lá, ó. Anything else? E aí, mais alguma coisa? Anything else? Daí ela fala assim, get me some wine. Get me some wine. Get me some wine. O verbo get é um verbo coringa em inglês. Ele tem 12 significados diferentes que você pode utilizar. Ravi, como que eu faço para decorar todos então? Aprende um por um. Por exemplo, aqui nessa frase, get dá a ideia de trazer. Então se eu falo get me traga. Esse é um dos significados. Tem vários outros significados. Então, lembre de um por um. À medida que você for aprendendo, pratique, coloque em prática. Fale algumas vezes, já tenta usar na tua próxima conversa. Daí você vai memorizando, internalizando isso e lembrando com o tempo de todos, tá bom? Gente, o aprendizado de idiomas, no geral, não é uma corrida de 100 metros rasos. Não dá para ter pressa, tá? Tem sim como aprender muito rápido, mas não tentando aprender uma quantidade infinita de coisas em um dia. Se você todos os dias, ao longo de vários meses, consegue terminar o dia falando assim, cara, hoje eu estou melhor do que ontem, você em alguns meses vai ter uma evolução gigantesca. Então vamos lá. Get me some wine. Get me some wine. E veja um pouquinho de vinho. E daí ela complementa assim, ó. To go with my meatballs. Olha que malandra. Ela fala assim, get me some wine. Cara, me veja um pouquinho de vinho. Some, mais uma vez um pouco de. Get me traga. Some wine, wine, vinho. Um pouco de vinho. To go with. To go with. Uma expressão legal. To go with, para ir com, literalmente. Me traga um pouco de vinho
Para ir com as minhas almôndegas. Que quer dizer o quê, Ravi? A gente não fala para ir com as minhas almôndegas. Para acompanhar as minhas almôndegas, tá? Então, gente, to go with, quando você está falando de comida, é para você acompanhar. Eu quero o vinho para acompanhar aqui minha comida. To go with my almôndegas, my meatballs, tá bom? Daí o cara fica injuriado de vez e fala assim, you're pushing your luck now. You're pushing your luck now. Your é you are, tá? Você está, basicamente. Mas agora a gente tem uma expressão que é pushing your luck. Push significa empurrar ou pressionar. Você colocar, cara, he's pushing me hard. Cara, ele tá me colocando muita pressão. Push. Luck significa sorte. Sorte. Então, gente, seria algo, literalmente, essa frase seria algo como você está forçando tua sorte. O que quer dizer? Você está forçando a barra. Cara, você está forçando a barra, você está exagerando. Esse foi o nosso diálogo de hoje. Hoje a gente aprendeu juntos várias estruturas gramaticais, muitas expressões, gírias, vocabulário, pronúncia nativa, e a gente viu que aprender um idioma pode ser muito mais simples, muito mais descontraído que a gente faz. Então aí vão umas dicas muito importantes. Primeiro, deem atenção para a pronúncia. Independente de onde você for estudar, aprender inglês, garanta que esse lugar ensina, dá ênfase na questão da pronúncia, que vai te ensinar a pronúncia realmente falada por nativos, que vai te ensinar essas reduções de pronúncia, que é muito difícil de ser ensinado por aí. Outra coisa importante, esses aspectos que a gente chamou de cores ao longo aqui da Fluency Week, né? As cores do idioma, as expressões, as gírias, os phrasal verbs, a forma descontraída, informal de falar o idioma é extremamente importante. Então se aprofunde nesse sentido. É muito, muito, muito importante para você, depois de anos, realmente falar de um jeito descolado, como um nativo falaria, e não de um jeito quadradão onde você não consegue ser você mesmo. Uma grande lição dessa aula é que a gente consegue sim aprender tópicos gramaticais, às vezes super sofisticados, super avançados, de forma simples, rápida, através da prática, e não daqueles exercícios que, no fundo, não levam o aluno a lugar nenhum. Gente, agora vamos só revisar o nosso diálogo rapidinho, entender tudo o que aconteceu aqui hoje, para eu poder te dar o teu passo a passo de como você vai praticar tudo isso que a gente está aprendendo. Não adianta aprender tudo isso aqui sem praticar depois, e eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Então vamos lá. Primeira frase foi, so, what's for dinner? A menina perguntou, e aí, o que tem pra janta? O cara falou, what do you want to eat? What do you wanna eat? O cara falou, what do you wanna eat? O que você quer comer? Reparem no what are ya? A gente aprendeu hoje, what are ya? What are ya? What do you? What are ya? What do you want to? What do you wanna? Dois padrões de pronúncia nativo muito, muito, muito utilizados. What do you wanna eat? What do you wanna eat? Cara, Ravi, eu nunca ia entender que isso é what do you want to eat. Daí, ela fala, oh, you decide, it's your turn to cook. Você decide, é a tua vez de cozinhar. Então ele falou, are you sure? Tu tem certeza? I think I did it last night. Eu acho que eu fiz isso na noite passada, ontem à noite. Daí ela fala, what? Ah, fuck off! You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Ah, cara, para, meu! Sai pra lá, sai fora. Você cozinhou ontem à noite, mas eu tinha cozinhado 2 vezes no fim de semana. 2 vezes seguidas no fim de semana. E daí o cara fala, chill out, I'm just kidding. Relaxa, eu tô só brincando. E daí ele continua, I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Então, vou na mercearia, o que você quer? E daí chega a vez dela, né, de atazanar o cara. Can we have meatballs? Então, podemos comer almôndegas? Dele, fine, beleza. Do we need anything else? Precisamos de mais alguma coisa? Daí ela fala, bring me some chocolate too. Me traga um pouquinho de chocolate também. And we used up all the milk. E a gente usou todo o leite. Daí ele continua, anything else? Mais alguma coisa? E ela, get me some wine. Me traga um vinhozinho. To go with my meatballs. Pra acompanhar aqui as minhas almôndegas. E daí ele fica injuriado e fala assim, you're pushing your luck now. Você tá forçando a barra agora. Tipo, já deu. Então agora que a gente terminou de estudar nosso diálogo, eu vou novamente te fazer o mesmo desafio que eu fiz lá no comecinho da aula. Eu vou tocar novamente os diálogos e eu quero que você pense novamente em um número, tá? E compare esses 2 números. A tua compreensão já deve ter crescido bastante, mas claro, você vai realmente internalizar esse conteúdo e colher os melhores resultados possíveis com o método depois da prática que eu vou te passar já já. Então agora escute o diálogo com muita atenção e a gente já vai continuar nossa aula.
So, what's for dinner? What do you want to eat? You decide. It's your turn to cook. Are you sure? I think I did it last night. What? Oh, fuck off. You did it last night, but I had cooked twice in a row on the weekend. Chill out. I'm just kidding. I'm going to head out to the grocery store. What do you want? Can we have meatballs? Fine. Do we need anything else? Bring me some chocolate, too. And we used up all the milk. Anything else? Give me some wine to go with my meatballs. You're pushing your luck now. Agora que você entendeu os significados, chegou a hora da prática. Eu já vou te passar um passo a passo para você realmente internalizar todo esse conteúdo usando os passos do método. Esse foi o segundo passo do método, a ponte. A gente acabou de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento. E tudo que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua. E essa prática vai acontecer nos 2 últimos passos do método. Passo 3, o grande salto. Aqui você vai perceber que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais praticar, mais curta fica a ponte. Ou seja, você vai ter acesso mais rápido ao conhecimento. E uma bela hora, depois de praticar o suficiente, você não vai mais precisar da ponte. Vai ficar apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que você quer falar. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um nível excelente de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo, praticou muito a escuta, é hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método chamado a mágica. Nesse passo, você vai aprender o segredo final do método. Você vai finalmente conhecer o Memorization Hack. Essa é uma técnica que elimina completamente a nossa maior limitação para aprender um idioma. A capacidade do nosso cérebro de memorizar e acessar conteúdos com velocidade. Através dessa técnica, você vai se tornar capaz de aprender todos os dias quantidades enormes de conteúdo sem esquecer de uma palavra sequer e ainda acessar esse conhecimento durante uma conversa com extrema velocidade. E assim como funcionou para o Ravi, criador do método, e para quase 60 mil alunos do mundo inteiro que colocaram o método em prática, também vai funcionar para você. Fica tranquilo que assim que você terminar suas aulas práticas, você vai estar pronta para conhecer em detalhes como funciona a técnica do Memorization Hack. Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm nos perguntado sobre a Fluency Academy. Só nessa semana foram mais de 21 mil e-mails sobre isso, então eu achei que seria legal responder aqui. Pessoal, é muita gente e nós não temos nem de perto como comportar tanta gente na academia de fluência. Então, decidimos uma coisa. Vamos abrir uma turma para cada um dos idiomas ensinados aqui na Fluency Week. Mas serão turmas pequenas. Infelizmente, não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga farão parte de um grupo de elite e vão ser treinadas pelos melhores professores do país diariamente por 7 meses. Esse vai ser um treinamento intensivo feito tanto para quem está começando do zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travado e precisa falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou 58.747 alunos em mais de 77 países do mundo à fluência em um novo idioma. E com você não vai ser diferente, claro, se você conseguir uma das vagas. Mas deixa que isso é assunto para as próximas aulas. Nessa primeira parte da aula, colocamos juntos em prática os primeiros passos do método, estudando um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas de forma descomplicada. Treinamos nossa pronúncia e aprendemos gírias e expressões. A sua compreensão do diálogo já deve ter melhorado muito, mas para você realmente colher os melhores resultados possíveis com o método, a gente tem que fazer a prática de todo esse material. Então logo abaixo aqui do vídeo está todo o material para você fazer a sua prática. Vai aí então passo a passo de como estudar esse material. Leia o diálogo com atenção, identificando quaisquer dúvidas que tenham ficado para trás. Relembre o vocabulário e estruturas de frase. Se precisar, assista novamente a parte da aula em que você ficou com dúvidas. Faça isso até você conseguir ler e entender o diálogo com mais facilidade.
Leia e escute o diálogo ao mesmo tempo, muitas vezes, para internalizar padrões de pronúncia e melhorar a sua compreensão de nativos. Aqui, seu cérebro vai se acostumar progressivamente com a pronúncia dos nativos. Faça essa prática pelo menos 10 vezes, mas quanto mais melhor. Quando a compreensão do diálogo se tornar mais fácil e você se sentir confortável, elimine a tradução. E quando atingir um excelente nível de compreensão, não use mais o diálogo escrito e pratique somente com o áudio. Leia, escute e repita em voz alta cada frase do diálogo isoladamente. Repare como os nativos conectam as palavras durante a fala. Copie a pronúncia e a entonação dos personagens. Não espere ter uma pronúncia perfeita de cara. É natural ter dificuldades no início. A gente deixou essas frases separadas disponível para download, assim como os outros materiais da aula. Use o quarto e último passo do método para nunca mais esquecer de nenhuma palavra que aprender e ficar com essas frases na ponta da língua para usar durante uma conversa. Esse passo a passo será ensinado na última aula da Fluency Week. Assim que você terminar a prática que eu acabei de sugerir, assista a segunda parte da aula que já está disponível para você assistir aqui do lado ou abaixo desse vídeo. Essa aula também terá bastante prática e vai te preparar para a última aula da Fluency Week, onde você vai aprender o grande segredo do método. Então, mãos à obra! Antes de começar a sua prática, responde aqui na área dos comentários. De 0 a 10, o quão determinado ou determinada você tá para falar um novo idioma com fluência. That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Vilguetes. Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.